Olá pessoal, tudo bem? Cleiton Henrique aqui. Voltei aqui, um mês sabático. Obviamente que não era por conta das questões de férias, questões pessoais, e sim por conta de imposto de renda, mas agora estamos de volta. Então, lembrando a todos aí que o canal da Alta Performance tem o viés de trazer novidades legislativas, principalmente oportunidades tributárias, como é o caso hoje do nosso conteúdo. Vamos falar aqui das celeumas do Simples, dos problemas de planejamento tributário do Simples, especialmente hoje o caso concreto é um caso de um médico que nós vamos trazer na sequência para você. Mas antes, não esqueçam de dar o seu like, de compartilhar, de suas sugestões aí de novos vídeos que teremos aí a maior satisfação em compartilhar com vocês. Tá certo? Eu volto na sequência depois da vinheta. Um abraço. A ALP é a solução que você precisa para desburocratizar e otimizar a gestão do seu negócio. Então voltamos aqui, pessoal, como eu comentei, o Simples Nacional parece simples pela própria denominação, mas não é o caso aqui, né? Sabemos que os serviços intelectuais, antes de ser enquadrado em seus respectivos anexos, nós devemos fazer uma análise se ele tem fator R ou não. Caso em tela aqui, vamos falar de uma atividade médica, que é o CNAE 8630503, atividade médica ambulatorial, e devemos lembrar o seguinte, o fator R ele será determinado pela fração entre o seu faturamento versus o seu custo com folha de pagamento. E o que será determinante para a escolha de seu anexo, se ele é 3 ou anexo 5, lembrando que o anexo 5 aqui, fazendo um parênteses, chamamos de anexo da morte, pois sua alíquota passa na primeira faixa, ela inicia-se a partir de 15,5% sobre o seu faturamento e, obviamente, isso é progressivo, vai aumentar conforme o seu faturamento acumulado. Então, portanto, voltando aqui, a fração será definida, aliás, o fator R será definido entre a fração do seu custo com folha de pagamento versus o seu faturamento. Se o seu fator R for inferior a 28%, você estará no anexo 5, aquele anexo que eu comentei, o anexo da morte. E uma questão importante aqui, pessoal, que define quais custos com folha de pagamento que será determinante para você abater, para você somar e fazer o cálculo junto ao seu faturamento. Será o valor do seu prolabore, por exemplo, dos sócios, né? O valor do registro do seu funcionário, o custo com folha de pagamento, a contribuição contribuição de INSS, também entra aquilo que a empresa recolhe, o FGTS, 13º, são todos considerados. Faço um parênteses aqui, aliás, é uma pergunta muito importante, pessoal, porque sempre chega aqui ao nosso departamento tributário, e a distribuição de lucro, eu também posso somar para fazer esse cálculo junto ao meu faturamento, essa fração? Não, pessoal, ele não pode ser feito, ele não pode ser incluído esse repasse a título de distribuição de lucro, do qual ele não é tributado na pessoa física, portanto, ele não entra no cálculo do fator R. Se assim fosse, a maioria dos casos aqui estariam, então, no anexo 3, porque a grande maioria das empresas, obviamente, distribui lucros, então ele não entra. É só o que é pago, por exemplo, como o prolabore, que tem a incidência dos respectivos encargos. Então, nós devemos entender que as empresas que conseguem estar acima da fração de 0,28% estarão no anexo 3, do qual a alíquota do Simples Nacional parte de 6%, enquanto que se ficar abaixo de 0,28%, vai para o anexo 5, anexo da morte, que é parte de 15,5%. Tá certo, pessoal? Agora eu vou compartilhar uma tabela aqui com vocês, que a gente vai pegar esse serviço médico, do qual nós desenhamos um planejamento tributário, para entender qual seria a menor carga tributária para esse cliente, para esse lead. Obviamente, lembrar também os colegas que isso aqui pode ser utilizado tanto como um diferencial para o seu escritório, como também uma oferta de um job, de um pagamento aí a título de planejamento tributário por parte do seu cliente. Então, esse cliente aqui, ele tem 2 sócios, ele não tem empregado, portanto, não há custo de folha com empregado. Nós definimos aqui um prolabore para cada um dos sócios de R$ 10.000 cada um.
Nós estamos aqui na simulação, obviamente, já incluindo aqui os custos com os impostos, mas mesmo assim eu vou discriminar abaixo. Então nós arredondamos ali a cerca de R$10.000 para cada um deles. Lembrando que o teto do INSS, pessoal, está em torno de 7.500 e alguma coisa. E aqui nós colocamos um valor maior, ou seja, será que vale a pena pagar mais INSS do que o devido para estar no anexo 3? Vamos dar uma olhada aqui. Então nós temos um faturamento mensal, ele é fixo de R$72.000, e a fração entre o faturamento versus o salário aqui, o Prolabore, mais os seus encargos, nós estamos falando que é 20.000. A diferença vai dar justamente na régua 0,28. A tributação no anexo 3 seria de 8,34, porque ele já tem um faturamento. Ele não partiu aqui do começo das suas atividades, ele já tinha um faturamento acumulado, enquanto que, olha só, no anexo 5, pessoal, ele teria uma tributação, uma alíquota de 16,33. Aqui abaixo um pouquinho, se a gente pegar os custos, por exemplo, com INSS, seria tributável para ambos os anexos, tanto o 5 quanto o anexo 3, estamos falando de R$ 2.200. Aqui nós temos a incidência do imposto de renda. Obviamente que pelos valores expressos, aqui a tributação seria de 27,5%, mas teríamos uma dedução de 908,73. Essa informação tem uma tabela da Receita Federal, que inclusive foi atualizada agora. Estamos falando de um custo de IR, uma retenção de imposto de renda de R$ 4.591,27. Também devemos lembrar que esse valor vai ser dedutível na declaração do ano que vem, ou seja, ele não é um valor perdido, isso aqui não é um custo, ele é recuperável. Temos o Simples Nacional, aí vem a brincadeira. No Simples Nacional, no anexo 5, nós teremos uma tributação de R$ 11.973,60, enquanto que no anexo 3, olha lá, os 8,34 é praticamente metade, R$ 6.004,80. Pouquinho mais abaixo aqui, para quem está no anexo 5, pessoal, é uma informação importante, você tem uma tributação extra de 20% sobre a folha de salário. Então, nós estamos falando aí de R$ 4.000, enquanto que no anexo 3 isso não tem essa tributação. A soma desses encargos, desses tributos, nós estamos falando aqui para o anexo 5, esse cliente pagaria R$ 22.000 em face de um faturamento de 72. Enquanto que com o planejamento tributário, mesmo que ele com o Prolabore acima do teto, valor de R$ 10.000 ali, ele vai pagar R$ 12.796,07, com uma economia tributária de quase R$ 10.000 por mês, pessoal. Se somarmos isso no ano, nós estamos falando de R$ 120.000. E quanto você cobraria aí do seu cliente para apresentar esse planejamento tributário para ele? É isso que nós, contadores, temos que ter em mente. Contador, consultor, planejamento tributário, mais cifras para o seu escritório, mais dinheiro no bolso para o seu cliente, mais economia, e não devemos pensar só dentro da caixinha. Pega o anexo e simplesmente faz um enquadramento errado, indevido, sem o devido cuidado. E aqui lembramos que o Simples Nacional de simples não tem nada. Esse é um caso aqui que eu pude compartilhar com vocês. Tá certo, pessoal? Que eu tinha para hoje, estamos retornando. Próxima semana mais conteúdos para todos vocês aí. Muito obrigado por seguir, compartilha, dê o seu like aí, ativa o sininho que estamos de volta, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.